Vamos então conhecer um pouquinho da origem do chá. Existem muitas lendas acerca dessa descoberta, né? A gente tem na China, tem no Japão, tem na Índia, uma que eu adoro, que eu vou deixar no material de apoio para vocês. Mas eu vou falar aqui de uma das mais conhecidas e mais difundidas, que seria na China, o berço do chá. Bom, lá em... Meu Deus... Gente, é muito mais fácil fazer isso ao vivo, mas tá. Bom, lá em 2737 a.C., nós encontramos o imperador Shennong, considerado também o pai da agricultura, que tinha, pasmem, um estômago transparente. E bom, o que ele fazia com esse estômago transparente? Ele era o responsável por provar, então, folhas, ervas, plantas, né? E dizer para todo mundo o que aquilo havia feito no organismo dele. Então, teve um dia que ele estava muito cansado, estava, enfim, indisposto, a famosa fadiga que a gente fala, e resolveu descansar, então, debaixo de uma árvore. E para descansar e se sentir melhor, ele precisava também se hidratar. Como naquela época nós não tínhamos água purificada, o que a gente fazia? A gente não, né? Os meus antepassados fervíamos a água antes de consumi-la. E bom, Shennong então colocou ali a sua panela, o seu recipiente para aquecer a água, encostou na árvore e fechou os olhos. Ele foi despertado por um aroma peculiar. Percebeu então que daquela árvore que ele estava encostado, descansando, haviam caído folhas dentro da sua água. E aquelas folhas então haviam soltado uma coloração diferente e um aroma muito ímpar. Resolveu provar. E assim que ele provou, diz a lenda, que tudo que ele sentia de malefício havia sumido, que ele havia então encontrado disposição e um bem-estar enorme. Foi então descoberto o chá na história da China, que depois, por 4.500 anos aproximadamente, vinha se tornar uma bebida de consumo específico medicinal. E eu não posso passar para a Europa sem antes falar de Lu Yu. Lu Yu, ele é considerado o deus do chá na China. Ele foi abandonado às margens de um rio no interior da China e foi adotado por um monge zen. E embora adotado por um monge zen do monastério Dragon Cloud, isso mesmo, ele não se deixou influenciar pelos costumes, então, do zen. O que ele fez? Ele foi adquirindo gostos próprios, vontades próprias e se aperfeiçoando em algumas práticas. E uma delas, então, foi a arte de preparar o chá. E com isso ele foi ficando muito famoso e publicou a primeira obra que se tem conhecimento em 780, falando somente sobre a arte de preparar o chá. O nome do livro se chama Chá Jing. E eu também considero imprescindível, caso você tenha acesso, em tê-lo no seu caminho do chá. Vamos para a Europa? Bom, na Europa o chá chegou aproximadamente 1600 aí já depois de Cristo e aconteceu algo muito importante, praticamente um divisor de águas nessa história do chá na Europa. Lá ele se tornou um artigo de luxo, de poder, e fora criada uma empresa chamada Hollanda Tea Trade, que seria a Companhia das Índias Orientais. O que a Hollanda Tea Trade fazia? Era um monopólio, mas ela fazia toda a importação das especiarias, né, do Oriente e trazia para o Ocidente. Aqui a gente considera também a primeira globalização do chá e das demais especiarias que a gente tem conhecimento, tá? Então tudo que a gente tem no Brasil também, boa parte das porcelanas, das louças que a gente utiliza, o costume de tomar um chá preto com açúcar, por um exemplo, depois a gente vai falar dos blends, mas essa parte da cultura também faz muito parte dessa herança do que foi o chá na Europa, onde também foi descoberto o sachê. Vamos para 1812 agora no Brasil. Bom, no Brasil a gente tem a entrada do chá através do Conde da Barca, com a aprovação de Dom João, e na volta de uma viagem com Luís de Abreu, sementes foram trazidas para o então Horto Florestal, que atualmente é conhecido como Jardim Botânico no Rio de Janeiro.
E lá foi cultivada com muito entusiasmo por uma figura que pouco aparece, mas que é muito importante no cenário do chá brasileiro, que é o Frei Leandro do Sacramento. O Frei Leandro, ele veio se tornar, inclusive, diretor do Horto Florestal e publicou uma obra muito especial que foi parada porque ele veio a óbito, mas a gente tem parte dessa obra disponível lá na Biblioteca do Rio de Janeiro. Eu trouxe um trecho para vocês, é um material que foi disponibilizado pela Escola de Chá em Baú, através da Yuri Hayashi. Mas bom, o chá em 1925, aqui no Brasil, ele foi então levado para outras regiões, como São Paulo e Minas Gerais. E aí a gente vem para Registro, no cenário atual, onde em 1908 ocorreu a imigração japonesa no Vale do Ribeira, em São Paulo. Mas foi em 1922 que Torazo Okamoto, até então técnico de indústrias de chá no Japão, fez a revolução do chá aqui no Brasil. Torazo Okamoto, em 1922, a fim de abastecer o consumo local, da imigração japonesa aqui em Registro, ele trouxe as mudas que estavam então no Jardim Botânico, no Horto Florestal. Mas as mesmas não tiveram sucesso na região. Lembra que a gente falou de terroir, de solo, de clima? Bom, as primeiras mudas que vieram para o Brasil eram Camellias sinensis originárias na China, sinensis, e não se adaptaram. A produtividade era muito pequena, por isso Torazo Okamoto teve uma oportunidade. Na volta de uma viagem do Japão, o navio parou no Sri Lanka, e lá ele conseguiu cerca de 65 sementes da Camellia sinensis, dessa vez assâmica. Lembra que a gente falou? Camellia sinensis assâmica a gente encontra no Sri Lanka? Bom, essas sementes vieram para o Brasil, germinaram e foram plantadas em 1935. E bom, o resultado, se você ainda não sabe, eu te conto. Foi sucesso. Até hoje o que nós temos na região em Registro são matrizes de Camellia sinensis assâmica com alguns cultivares. Mas aguenta o coração que vai ter muito mais sobre o Brasil. Eu tô super ansiosa.